Súmula 505. A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de plano de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária Federal de Seguridade Social é da Justiça Estadual. 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. 503. O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula. 502. Presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. 501. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368, sendo vedada a combinação de leis. 500. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 499. As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo ser integradas noutro serviço social. 498. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. 495. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento de IPI. 494. O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. 493. É inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. 492. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. 490. A dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. 489. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. 488. O parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 9469, que obriga a repartição dos honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência. 487. O parágrafo único do artigo 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência. 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida
para a subsistência ou a moradia da sua família. 485. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrado antes da sua edição. 484. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. 483. O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. 482. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 480. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 478. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. 477. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. 476. O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. 475. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 474. A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. 473. O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. 472. A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, 7.210, para a progressão de regime prisional. 468. A base de cálculo do PIS até a edição da MP 1212 era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador. 467. Prescreve em 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. 466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. 465. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar
em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. 464. A regra de imputação de pagamento estabelecida no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. 463. Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.